Eu estou animado para pregar hoje, hein? Difícil achar alguém mais animado que eu hoje, hein? Fala para esse irmão que está perto de você, vitória na guerra para você. Olha mesmo para ele, vê se ele está com cara de que vai vencer a guerra ou está entregue para a guerra. Irmão, olha no olho mesmo, dependendo da cara dá para saber se ele vai vencer ou se ele está com cara de que... Vê aí, tá bom. Tá com cara... Como é que tá aí? Cara de vencedor do teu lado? Vencedor? Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 17. Hoje, o primeiro culto, do domingo de vida. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Você consegue dizer isso em voz alta? Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. Vamos ler mais uma vez, você está animado, está lendo alto, diz: Este é meu filho amado, em quem muito me agrado. O que Deus disse para ele? É bom lembrar que isso aqui não é Deus simplesmente dizendo para Jesus. Isso é Deus falando a respeito de Jesus para uma multidão que está ouvindo. Então, é como se ele estivesse diante de uma multidão no seu batismo, é o batismo de Jesus. E agora uma voz do céu ecoa, o céu está aberto e uma voz vem do céu. E ele diz isso aqui que a gente está lendo. Deus aponta para Jesus e diz: esse aí, pode não ter cara, pode não ter aparência, pode não ter dinheiro, mas esse aí é meu, esse aí é filho, esse aí eu amo demais. Eu desconfio que essa noite Deus está apontando para alguém aqui. E ao olhar para alguém aqui, Deus está falando mais ou menos isso para quem crê. Esse garoto, essa menina aí mesmo, não tem cara não, né? Mas ó, ela é, hein? Ela é minha e eu amo demais. Fala, isso é de Deus. Fala, eu recebo essa palavra. Fala, sou eu mesmo. Ok, mas eu queria que você continue lendo a Bíblia comigo. Capítulo 4, versículo 1. Jesus acabou de receber a melhor promessa da vida dele. É só o versículo seguinte. Capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser... Por quem? Fala para alguém que está perto de você. Segura na mão dele. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Só não pega na mão se o irmão estiver com cara de encosto. Mas se estiver com cara de salvo, pega mesmo. Fala para ele. Você está vendo aí? Foi só Deus revelar o nosso propósito. Que já apareceu o diabo. Fala, enquanto você estava de bobeira, por conta própria, desligadão da sua identidade e do motivo pelo qual você nasceu e chegou aqui, não tinha diabo. Mas eu quero te avisar que ainda essa semana o diabo vai visitar você. Ele vai te mandar mensagem no WhatsApp. Ele vai te dar alguma curtida. Essa semana ainda, o diabo vai querer brigar contigo. Mas lembra disso aqui. Ele só apareceu porque no domingo de vida, Deus revelou teu propósito e Ele disse: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Faz isso com vontade mesmo.
Ó Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão, e acredito que nenhum dos teus filhos abre mão, é de ouvir a tua voz agora. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira enquanto o teu Espírito estiver falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esse povo é seu, o pastor é seu. Então, quando esse culto terminar, possamos estar mais discípulos do que nunca, mais salvos do que nunca, e possamos vencer a guerra para a glória do teu nome. Quem concorda, diga amém. Senta celebrando a Jesus aí. Me dê todos os ouvidos que você tem, eu vou ser rápido. Mas vai ser importante você me ouvir nos 20 minutos e mais um pouquinho que eu tenho. Mude isso aqui que está errado, hein? Bota mais uns 5 aqui para mim. O ano era 2016, o mês era o mês de março, o dia era dia 13. Era um domingo pela manhã e eu me lembro dele com cheiro. Eu me lembro desse dia do som. Era o dia que a gente fazia o primeiro culto da Vinde. Naquela época a gente não era Vinde, a gente era Ademide. Foi uma manhã muito boa. Priscila e eu, acompanhados de mais uns 9 crentes com disposição para plantar uma igreja, a gente começa o culto aqui, nesse mesmo endereço, mas numa lojinha que não existe mais. Naqueles dias, para começar a igreja, o Espírito Santo me disse que eu precisava começar a igreja preparando eles para uma guerra. Naqueles dias, Deus foi falando comigo e eu estava no meio de uma grande guerra mesmo. E ninguém, aí fica uma dica, você nunca vai começar alguma coisa para Deus tendo bandeira branca para passar. Me assusta a gente que quer ficar casado, que é uma coisa de Deus, achando que a vida de casado vai ser bandeira branca para passar. Me assusta alguém que diz, eu vou criar filhos e vai dar tudo certo nesse mundo. Não, é guerra criar filho. É guerra ficar casado. É guerra ser crente. É guerra. E eu me lembro que aqueles dias a gente fez uma primeira série, de muitas que a gente fez depois, mas essa ficou aqui no coração, chamada Vitória na Guerra. Hoje a gente começa os nossos cultos de Domingos de Vida, e eu não tinha nem pensado numa série para começar os Domingos de Vida, eu ia começar só Domingo de Vida. Hoje de manhã eu tive um tempo muito precioso com a liderança da igreja, a gente pôde sorrir junto, chorar junto, mais chorar do que sorrir, e acendeu no meu coração, e desde aquela hora o Espírito Santo não para de falar comigo, e tomara que ele continue falando comigo enquanto eu estiver falando com vocês aqui. Mas nos próximos domingos, eu quero te armar. Eu quero te preparar para que você não seja vencido por essa guerra cruel, violenta e diabólica. Segura alguém que está perto de você, mas segura com muita fé. Não dá mole para essa pessoa. Essa pessoa vai acordar com você agora. Segura ele e sacode ele do melhor jeito que você puder e fala assim, você está em guerra, amigo. Não se iluda, estamos em guerra. Eu falo a pessoas espirituais aqui essa noite. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez esse seja o momento mais perigoso da Vinde, desde o seu nascimento. Mais perigoso, acredite no que eu estou te falando, é agora. E alguém vai dizer, não, mas agora está cheio como nunca. Daqui a 2 semanas começa o segundo culto aos domingos. As células estão lotadas. Eu digo para alguém que está ligado, momento mais perigoso da nossa história. Mas é muito. Numa casa pequena você perde qualquer coisa e encontra muito fácil. Numa casa maior fica mais difícil reencontrar as coisas. Por isso a gente não pode se perder. A gente está num momento muito perigoso. Mas eu não quero botar medo em você falando disso. Pelo contrário, eu quero te ajudar a vencer a guerra. No texto que a gente leu, Jesus é tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. Nesse período de tentação, em que Jesus é tentado pelo diabo, a gente precisa ler o versículo 1 e entender que isso é obra do Espírito, ok? O versículo 1 diz que foi Jesus conduzido pelo Espírito. Antes de você dizer que essa guerra é do diabo, você tem que lembrar que quem levou Jesus para lá foi o Espírito Santo.
tem diabo. Mas eu sou tão de Deus que até quando o diabo aparece na minha vida, é trabalhando para Deus a favor de mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É óbvio que Deus permite que o diabo lhe tente, mas a gente precisa também, dentro de um discernimento de batalha espiritual, perceber os momentos em que o diabo escolhe para atacar Jesus. E nesse texto específico, nesse capítulo 4, eu consegui discernir pelo menos 6 momentos oportunos em que o diabo ataca Jesus e a gente percebe isso no texto. Eu destaco os 6 aqui logo, eu não vou pregar os 6 hoje, eu vou pregar um. Mas eu destaco, você volta nos próximos domingos, a gente segue falando disso. Eu fiz questão de ler o versículo 17 primeiro, porque aí você entende que logo depois que Jesus é apresentado por Deus e testemunhado por Deus e confirmado na sua propósito e clareza, logo depois aparece o diabo. É bom lembrar que o diabo do versículo 1 é a primeira citação no Evangelho de Jesus, que é de Mateus, mas é de Jesus e que Mateus escreveu. É a primeira vez que a palavra diabo aparece nos Evangelhos. Então você vai perceber que até agora não tinha diabo, mas depois que Deus declara o propósito, a identidade, o motivo pelo qual Jesus está ali, logo depois você vê a pessoa do diabo se manifestar. E você percebe então o primeiro momento oportuno para o diabo nos atacar, e hoje eu vou ficar nele. É quando Deus nos diz coisas que esclarecem nosso propósito. Todas as vezes que Deus nos diz coisas que esclarecem o nosso propósito, logo em seguida o diabo vai entender, bom momento para atacar essa pessoa. O segundo momento oportuno do diabo nos atacar é quando a gente está sozinho. Você vai perceber que quando o Espírito Santo deixar Jesus lá, logo depois o diabo vai aparecer. Por isso, não fique sozinho. Semana que vem eu falo melhor sobre isso, mas alguém andando sozinho é alguém no perigo de colapsar e perder o que pode viver em Deus. Fala para alguém que está perto de você, não ande sozinho. O terceiro momento oportuno do diabo nos atacar é quando a gente está cansado. Se você perceber, o texto vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. É a exaustão do jejum, é a exaustão da fome, e aí o diabo aparece. Tem gente que acha normal viver cansado. Semana passada eu estava num grupo de vida e o papo de todo mundo é: estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Fala para esse irmão, você que gosta de falar que está cansado, você é um prato cheio para o diabo te atacar. Ah, o diabo gosta de ver gente cansada não raciocina, gente cansada não pensa, gente cansada, gente cansada. O quarto momento oportuno do diabo atacar Jesus foi quando ele estava no templo. Cuidado, hein? O quinto foi quando ele estava no topo, no auge. E por último, quando Jesus estava para começar algo maior do que ele. Esses são os 6 momentos oportunos. Mas eu já disse, essa noite eu quero falar apenas de um. Diga assim, alto. Quando Deus nos diz coisas que esclarecem nosso propósito. Fala alto. Quando Deus nos diz coisas que esclarecem nosso propósito. Leia o versículo 17 do capítulo 3. Olha o versículo 17 do capítulo 3. Uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Você acabou de ouvir isso. Esse é meu filho amado, em quem muito agrado. 4 coisas nos são reveladas imediatamente quando a gente lê isso. Primeiro, a quem eu pertenço. Segundo, qual é a minha identidade. Terceiro, qual é o meu valor. Quarto, qual é o meu propósito. Depois dessa declaração aqui, Jesus sabe a quem pertence. Este é meu. Ele também sabe a sua identidade, a sua paternidade. O pai, ele sabe quem é o pai dele. Ele também sabe o seu valor. Deus diz: filho amado em quem eu tenho prazer. E é bom porque a cachaça de todo mundo nesse tempo é se dar valor. A maioria das pessoas com pensamento suicida estão embriagadas de amor próprio. Se ame, se valorize, todo mundo se matando. Querendo fazer o que quer, do jeito que quer, para onde quer. Porque a base das pessoas de se amar tem a ver com o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu me valorizo. Só que o valor de Jesus não está no quanto ele diz que vale.
O valor de Jesus está no quanto Deus disse que ele vale. Então Jesus sabe o seu valor não pelo aquilo que ele acha que é, mas por aquilo que Deus está dizendo. Você é caro. Você é caríssimo. Por fim, o seu propósito. Ser filho de Deus. Não é ser pregador, não é ser curandeiro, não é ser evangelista, é ser filho do Pai. Quando a gente pensa nisso, e aí você tem que vir comigo agora. Todas as vezes que Deus te disser coisas que esclarecem o seu propósito, você precisa ficar pronto. Lá vem o diabo. E quando eu falo lá vem o diabo, é simples. O diabo tem problema com gente que anda na luz. Até Jesus ser apresentado pelo Pai, o diabo não fazia ideia. Ninguém em volta fazia ideia. Mas quando Deus aparece e diz, é Ele, entende? Já era. Agora está marcado, agora está público, agora todo mundo está ciente. O quê? Esse cara tem promessa de Deus. Esse cara foi escolhido por Deus. Esse cara tem alguma coisa em Deus, ele vai viver. Olha para a tua vida. Você não percebeu que algumas coisas, quando esclarecidas em você, ficaram mais difíceis? Você não percebeu que enquanto você andava na escuridão de propósito, de identidade, de valor, enquanto você andava na escuridão de para que eu nasci, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus na minha vida, a tua vida até que ia mais tranquila. Mas no dia que alguma coisa foi esclarecida em você, sobre quem é teu pai, pelo que você nasceu e qual é o teu propósito de vida, não só nasceu um fogo que inquieta a tua alma e não te deixa dormir em paz, mas também o inferno inteiro nessa comunicação espiritual entendeu que tem algo em você e que ele precisa te parar, e parar você é a meta dele. É muito iludido alguém que ouve a voz de Deus e acredita que no dia seguinte não vai ter guerra. Se eu perguntar aqui essa noite quem tem promessa de Deus, 90% vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho. Se eu perguntar quem tem promessa de Deus porque ouviu de Deus, 100% vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho promessa e foi Deus que me disse. Que maravilha você saber que tem promessa, que maravilha você saber que há propósito. Mas ao mesmo tempo você precisa entender que junto com o propósito começa a guerra. Alguns anos atrás eu tocava violão aqui, numa loja de material de construção do meu pai, aqui. Era aqui na ponta, na beira do rio. E eu tocava violão, era um garoto de 16 para 17 anos. Foi no dia que eu conheci o meu melhor amigo, o Newton, que hoje é pastor. O Newton chegou, eu estava tocando violão. E ele disse, caramba, meu sonho é aprender a tocar violão. Eu disse, que legal. E aí ele viu algumas revistas de escola bíblica dominical, ele disse, eu sou pregador. 17 anos. E ele dizia, eu prego. Você é crente? Eu prego. E ele era um bom pregador já aos 17 anos. E aí, conversando sobre Bíblia, a gente começou a trocar ideia sobre Bíblia. Eu fui criado na igreja. E aí, no meio daquilo, na certeza de quem estava naquela conversa, eu virei para o Newton e disse, eu estou tocando violão, mas eu sou pregador. E o Newton disse, mas você já pregou? Eu falei, nunca preguei. Mas eu toco violão e eu sou pregador, eu tenho chamado. Alguém maluco aqui já deve ter feito isso com alguém. Não, eu estou sentado aqui, mas o meu lugar é lá onde o pastor está. Ele está ocupando o meu lugar, mas eu sou pregador. E não é surto não, eu vou te explicar por que isso. O Newton virou para mim e disse, cara, se tu tem chamado de pregador, faz o seguinte, eu estou fazendo um seminário sábado à tarde, aqui na Assembleia de Deus, aqui do pastor Ney Quintela, vai lá. Eu disse, eu vou. No sábado, o Newton trabalhava no Alto da Posse como empacotador, e ele chegava mais tarde no seminário. Quando ele chegou lá, eu estava na primeira fileira, caderno aberto, Bíblia aberta, estudando e dizendo para ele, já me matriculei, já sou aluno e estou aqui. Ele disse, tu é maluco, era para tu assistir uma aula, cara, e tu já está matriculado. Eu falei, eu te falei, eu sou pregador. O Newton ficou perguntando para mim, cara, como é que você tem tanta certeza disso? E essa tarde o Espírito Santo me fez lembrar da onde vinha a certeza daquele moleque de 16 para 17 anos, que seria pregador sem nunca ter dado uma saudação na igreja. Eu tinha 11 anos de idade. E eu, desde os 7, eu trabalhava com meu pai. Naquele dia, eu trabalhei com meu pai até quase a hora do culto. Era um dia de segunda-feira.
Na Rua Baaré, número 22, tem ainda uma Assembleia de Deus, que eu fui criado ali. Assembleia de Deus, filial de Barreira. Rua esburacada de barro, era assim. E eu trabalhava na carroça com meu pai, fazendo mudança, carregando material de construção. E naquele dia eu trabalhei até quase a hora do culto com meu pai. E meu pai, geralmente, quando a gente trabalhava até mais tarde, a gente ia dormir, porque a vida era muito pesada. Mas era umas 7 horas quando meu pai disse: se arruma, que a gente vai para a igreja. A melhor roupa que eu tinha era a roupa de um garoto. Eu peguei uma bermuda branca, aquela grossa, de veludo. Era a melhor roupa que eu tinha. E eu fui, era um pregador de fora, um profeta. E aí eu sentei junto com meu pai, num cantinho, eu me lembro como se fosse hoje, debaixo da galeria, no canto. E a igreja estava muito lotada. E de repente aquele profeta saiu da onde ele estava. Entrou para o meio dos irmãos e foi andando e parou do meu lado. E sinceramente, um moleque de 11 anos, mal vestido, filho de carroceiro e carroceiro. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando aquele profeta colocou a mão no meu ombro e gritou. Ele dizia: ó, no ventre da tua mãe te separei e te dei por profeta. Ele não sabia, mas o versículo da minha alma era Jeremias 1. Quando Deus disse isso a Jeremias, e desde os 8 anos aquele versículo queimava na minha alma. E aquele cara visita o coração de uma criança e diz: no ventre da tua mãe te separei. Tu é pregador e vai ser pastor. Acredita se quiser, mas 7 anos depois, quando alguém me diz para ir para o seminário, eu tinha certeza em mim, porque em algum momento a voz de Deus falou comigo, e quando a voz de Deus falou comigo, ela trouxe clareza sobre o meu propósito, e eu já duvidei sobre muita coisa, mas sobre pelo qual eu nasci, jamais. Dá para saber quando você tem clareza de propósito. Quando você recebe clareza de propósito, existem algumas coisas que ficam muito certas. Alguns amigos me criticam, outros me elogiam, dizendo que eu sou muito rápido para fazer as coisas que Deus fala comigo. E outros vão dizer que eu sou muito acelerado. Mas é uma loucura você saber pelo que você nasceu e nada fazer. Na minha opinião, é uma loucura você descobrir o seu propósito e passar o resto da vida parado fora dele. Na minha concepção, é uma loucura eu saber pelo que fui gerado, eu saber por que eu estou sentado aqui e não fazer nada a respeito disso. Não, eu sempre guardei no meu coração que ouvir Deus é obedecê-lo. Por isso que todas as vezes que a voz de Deus grita algo na minha alma e esclarece o meu futuro, imediatamente eu sei que eu tenho que sair da onde eu estou e partir em obediência para onde Ele está, porque Deus não pede, Deus ordena, e se Ele fala, eu obedeço. A voz de Deus não é uma visitação, a voz de Deus é um esclarecimento de propósito, e uma vez que somos esclarecidos, o mínimo que podemos fazer é concordar com Ele e segui-lo. Rick Warren escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito, e nesse livro ele sugere que é uma tragédia, levar uma vida sem propósito. Mas talvez a frase que mais ficou famosa sobre isso, e talvez inspirada nesse livro, é do falecido pastor Miles Monroe. E ele dizia: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Pensa no tamanho do desperdício, é você ter ouvido a voz de Deus e continuar parado onde você está. Pensa no tamanho da tragédia, é você ter ouvido coisas maiores do que você, porque Deus é maior que você. E aí você olhar para quem você é e basear as promessas de Deus em quem você é, onde você está, quando na verdade Deus sempre fala coisas maiores do que nós, porque quem faz é Ele em nós e não nós nele. E é uma tragédia você ouvir a voz de Deus e passar a viver esperando a morte, quando na verdade Ele te fez acordar essa manhã, não para remover um trauma, não para remover uma mágoa, não para continuar amargurado. Quando Ele te deu ar nesse pulmão essa manhã, era Ele dizendo: meus propósitos estão de pé, eu te despertei, então levanta e vai viver, rapaz. Oramashure Kandarama.
As guerras começam quando Deus nos diz coisas que esclarecem o nosso propósito. E daí que vem a guerra, mas eu já sei pelo qual eu estou aqui. Que venham as guerras, e daí? Eu sei por que eu estou aqui. Acorda esse irmão do teu lado e fala: você sabe por que está aqui essa noite? Não, eu estou aqui porque um parente me chamou. Até maluco. Eu estou aqui porque eu queria conhecer uma igreja de parede preta. Você é louco. Não, existe um espírito que pega a gente pela mão. Esse mesmo espírito que ignora a tua vida em pecado e mesmo assim sacode a tua alma e aviva a tua alma, dizendo: você está em pecado, você está longe de mim, mas eu continuo te amando e conheço tua identidade, conheço teu propósito, e fui eu que te trouxe aqui. Jesus não inicia seu ministério sem a clareza do seu propósito. Não. Antes de começar o seu ministério, ele vai ser esclarecido no versículo 17 do capítulo 3. E de Deus a gente ouviu e repetiu algumas vezes aqui essa noite. A gente descobre a quem eu pertenço, qual é a minha identidade, qual é o meu valor e qual é o meu propósito nessa fala. Nessa fala está revelado identidade, propósito, pertencimento, valor. Fala para alguém que está perto de você: Deus conhece o seu valor. Deus conhece a quem você pertence. Deus conhece o seu propósito. Nessas 4 coisas esclarecidas a Jesus antes do diabo aparecer, eu me baseio para a gente terminar essa conversa e seguir em frente, ok? A quem eu pertenço? Já parou para pensar que na declaração de Deus a Jesus ele diz: este é, que ele é, está definido. Mas ele não é porque é. Ele não é porque pode. Ele não é porque tem. Ele é porque é. Esclareça isso de uma vez por todas essa noite. A quem eu pertenço? Você quer ver a tragédia? É alguém que vem para cá dizendo: da minha vida eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, porque a vida é minha. A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Isso é o que você pensa. Mas coisa boa é quando você é esclarecido sobre o propósito, porque você descobre a quem pertence. Eu não sei você, mas eu sei a quem eu pertenço. E saber a quem eu pertenço não me dá direito de viver para o meu desejo. Saber a quem eu pertenço não me dá direito de fazer o que eu quiser. Saber a quem eu pertenço me dá a liberdade de viver uma vida sabendo que para mexer comigo vai ter que mexer com o meu dono. Eu sei a quem eu pertenço. Pergunta para alguém que está perto de você: quem é teu dono? A gente abre, enche a boca e grita: Senhor! Só que Senhor com S maiúsculo, biblicamente falando, é dono. Se Deus é teu dono, então você precisa viver para quem você pertence. Segundo, a gente precisa entender a nossa identidade. E no texto a gente descobre que a identidade não tem a ver com os meus dons ou as minhas aptidões. A identidade tem a ver de onde eu vim. E eu não vim do darwinismo, eu não vim de uma evolução, eu vim de uma criação intencional, eu vim do Pai. Você sabia que saber de onde você vem resolve tudo? Resolve ou não resolve? A maior tragédia é essa daqui: você não sabe a sua identidade. Porque identidade não tem a ver com seus gostos, com suas aptidões ou com seu talento. Identidade tem a ver com quem é teu pai. Tinha uma turma que andava com Jesus e achava que Deus era o pai deles. E Jesus falou: não, cara, não. Com essas obras, não. Não. Você chama Deus de pai, mas não. Você está mais parecido com outro pai que você tem. Não, os filhos do pai fazem a obra do pai, amam o pai, andam no pai.
Jesus não tem dúvida de quem é o pai dele, mas já viu a sequência do texto quando chega no capítulo 4, no versículo 2? Quando o diabo aparece para falar com Jesus, a primeira coisa que ele vai atacar é a identidade. A gente acha de verdade que ele está atacando a fome, mas na verdade, olha o versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse o quê? Ele tem problema com a fome de Jesus ou com a paternidade dele? Fala alto! O diabo sabia que o único jeito de jogar Jesus no chão era fazer Jesus esquecer quem é o pai dele. O diabo sabe que se você lembrar qual é a sua identidade, de onde você veio e para a glória de quem você existe, ele nunca mais coloca você no chão. Então ele quer que você esqueça quem é teu pai. O questionamento do diabo é: se tu é filho? Se tu é filho, você é filha dele. Prova que você é filho dele. Você com essa cara aí, com essa conta bancária negativada, com esses vícios, com essa tendência pecaminosa, você, para! Mas você pode olhar que o filho pródigo levou uma vida perdida enquanto o pai estava morto nele, mas no dia que o pai ressuscitou, lembra que ele estava na sarjeta desejando comer o que os porcos comiam e não deixaram ele comer, e de repente ele olhou e disse: quantos? Aí começou a fazer conta. Quantos trabalhadores da casa do meu? Opa, prim! Pai, prim! Quando ele lembra do pai, não tem milagre, não tem anjo, não tem profeta dizendo: sai desse chiqueiro. Não precisa. Quando ele lembrou quem era o pai dele, o que ele diz? Levantar-me-ei. Levantar-me-ei e irei ter com o meu. Quem tem pai volta para casa, não fica perdido no mundo, não. Quem sabe quem é o pai não fica perdido. Quem sabe quem é o pai pega o rumo de casa e fala: eu sou lá pastor de porco, eu sou lá gente que come no chiqueiro, eu tenho um pai, tem lugar na mesa para mim, eu vou voltar para o meu pai. O diabo questiona a paternidade porque ele sabe: quem não sabe quem é o pai vai perder, mas quem sabe quem é o pai é imperdível. Fala para alguém que está perto de você: se você sabe sua identidade, você é imperdível. Clareza de propósito esclarece a quem eu pertenço. Clareza de propósito revela qual é a minha identidade. Clareza de propósito revela qual é o meu valor. Eu cresci numa igreja que cantava coisas bíblicas. Depois a gente começou a cantar Sabor de Mel. Ou tem um anjo do Senhor na tua porta. Foi depois. Mas no início, quando alguém aceitava Jesus, a gente tinha mania, depois de uns meses, ser batizado. E depois de batizado, era a tua primeira vez que você ia ganhar a oportunidade na igreja. E todo mundo que era batizado sabia que no domingo seguinte do batismo, a oportunidade era dele. Uma das 15 do culto. 16, errei. Mas ele ia para cantar e geralmente a gente não tinha problema em repetir hino, porque a gente não queria dar show e nem performar, a gente queria amar Jesus. Então se alguém cantava o teu hino na tua frente, tu falava: vacilão, hein? Dane-se, vou cantar assim mesmo. E aí a gente mandava aquele famoso: vou cantar um hino. Peço aos irmãos que me ajudem, quem não souber, que fique em espírito de oração. Era assim? Eu sou raiz, rapaz. E aí geralmente a gente cantava: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se encontrei a paz, encontrei o amor. Quando não era esse, a gente cantava esse aqui. Dá o tom. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Canta alto, Vinde. Chega de ficar nesse seu complexo inferior.
Aqui, ó. Valor que você tem está onde? Tá aqui, ó. Ele está. Até. Olha só. Aí você pode então perceber. Por isso, clareza é quando eu sei o meu valor. Propósito de Deus sempre é um jeito de esclarecer o valor que eu tenho. O valor que eu tenho não tem a ver com o valor que eu me dou. O valor que eu tenho tem a ver com o valor que Deus me dá. Está comigo aqui ou não? Deus aparece e diz: eu amo Ele demais. Ele é meu filho em quem eu me comprazo. Você vai ser sarado no dia que você entender que o amor de Deus por você é que te dá o teu preço. Não tem terapia de autoajuda que vai fazer você se aceitar. Melhor do que você olhar para a Bíblia e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se Deus diz que tu tem valor, quem tira isso? Quer medir teu valor? Salmo 49, versículo 8. Olha uma verdade bíblica e teológica sobre o teu valor. Porquanto o resgate de uma vida não há pagamento que o livra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não tem dinheiro que paga o resgate de uma alma, porque o resgate de uma alma é caríssimo. Fala para alguém que está perto de você: tua alma vale muito. Aí Jesus em João 15, 13. Olha o texto, João 15, 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Quem são esses amigos? Versículo 14. 14, amigo, é só seguir. Vocês sois meus amigos, se praticar o que eu vos mando. 15. Já não chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo o que eu ouvi de meu pai, eu compartilhei com vocês. Aí João 3,16, dando checkmate, Deus aparece e diz: porque Deus amou o mundo, esse mundo que o nego diz que não tem nada, que não vale nada. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Fala para alguém que está perto de você, ou segura na mão de alguém que está perto de você e fala: você é tão caro, mas tão caro, que anjo do céu não pagava teu resgate. Você é tão caro, mas tão precioso, que o diabo e o inferno inteiro não pagava o seu resgate. Você é tão caro, mas tão caro, que o mundo e seus tesouros não pagariam o seu resgate. Você é tão caro, mas tão caro, que Deus pegou a coisa mais cara da história, o seu único filho, e deu em resgate pela tua alma. Você é muito caro, meu irmão. Você é muito caro.
Sabe qual a parte engraçada? É que a Bíblia o tempo todo está dizendo quem você é, o que você vale. Você já leu alguma vez o Provérbios 20, versículo 14? Alguém aqui já leu Provérbios 20, 14? Provérbios 20, 14 é o provérbio de um vendedor que é a figura do diabo na Bíblia. E o caminho do cara é esse aqui, ó. Não vale tudo isso. Em outra versão está assim: nada vale, diz o comprador. E depois que compra, sai se gabando. Isso aqui é o diabo com você. Deus te fez com um valor sem preço. E aí o diabo vem e diz: cheira aqui que tu não vale muita coisa não. Bebe aqui que você não vale muita coisa não. Deita lá que você não vale muita coisa não. Não, você está muito estragadinho. Se fosse há uns 10 anos atrás, até que tu servia para alguma coisa. Mas hoje, não, hoje tu não serve para muita coisa não. Isso é o diabo visitando teu coração agora, enquanto eu prego, dizendo: não vale nada. Nada vale. Mas tudo que o diabo quer é te comprar para ele, porque depois que você passar para a mão dele, aí ele tenta te dar valor para dizer: olha a alma que eu tirei de Deus. Ah, mas essa noite Deus veio trazer clareza e propósito. E Deus está visitando alguém que tem ouvido para ouvir, e está dizendo para o inferno e para o diabo: este é meu filho, em que eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Se Deus disse que tu vale, não tem diabo, não tem parente, não tem fofoqueiro que muda o valor que Deus te deu. Não. Nada vale. Por fim, clareza de Deus traz para a gente a clareza do qual é o nosso propósito. Termina aqui. Preciso terminar aqui. Alguém diz: o propósito de Jesus é curar os enfermos. De vez em quando eu vejo alguém chateado dizendo: cadê as curas? Você já viu Jesus faltar culto alguma vez? Jesus faltou culto hoje? Faltou ou não faltou? Está presente? Está ou não está? Por que não curou? Não é o propósito dele. Se ele quiser, ele cura. Ele pode. Pastor, se Jesus não falta culto e ele está presente em todo culto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o propósito dele. Jesus não tinha curado ninguém, expulsado demônio nenhum. Jesus não tinha libertado ninguém quando Deus dá essa declaração sobre ele. E Deus não dá declaração sobre o que Jesus faz. Deus dá declaração sobre Jesus, de quem ele... Você nasceu para ser meu filho. E eu te amo e tenho prazer porque você é o meu. Pregar é bônus. Ser pastor da Vinde é bônus. Ser teu amigo é bônus. Mas você quer saber qual é o meu propósito? Ser filho amado do Deus Pai, semelhante a Jesus e herdeiro da promessa do arrebatamento da igreja. Quando o diabo pergunta para Jesus: se tu é filho, transforma a pedra em pães. Se tu é filho, está escrito, lança-te daqui, que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. A resposta de Jesus para eles, como alguém que sabe qual é o teu propósito, é só uma, e eu termino aqui. Jesus diz assim: ô Didi, diabo, Didi, parceiro, ô Didi, já está escrito. Está escrito é muito melhor do que vai estar escrito. Está escrito é Jesus dizendo para o diabo: ao meu respeito, está escrito. Sobre o meu futuro,
Sobre as promessas de Deus em mim, sobre como eu termino o meu ministério, como eu vou terminar com a minha família termina. E eu tenho um contentamento em saber. Está escrito. O diabo diz, me responde. Jesus diz, vai ler a Bíblia. Tem crente que não pode falar isso porque não lê. Ele fala alguma coisa, Jesus. Jesus, não. Tudo que você quer saber sobre mim é só abrir lá. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amigo, o maior escândalo sobre propósito é você ver uma coisa que tem um propósito fora dele. Sempre vai gerar escândalo. Um avião que cai, um trem que descarrilha, um satélite que sai do espaço, um navio que não flutua, um pai que não cria seus filhos, filhos que não honram seus pais. Porque é muito natural você olhar para a tua vida e dizer, esse é propósito, isso é motivo, isso é razão. Se tu não ouviu nada, ouça isso, porque a conversa acaba aqui. Essa noite, Deus não precisa te falar nada novo. Não. Essa noite, você que precisa lembrar para que você nasceu. Essa noite, Deus não precisa te falar nada novo. É você que essa noite precisa lembrar agora por que você nasceu e por que você está aqui. Deus já falou contigo, não já? Então se mova e saia desse lugar, porque esse lugar não combina com quem já ouviu a voz de Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe que coração você sentou aqui, com que ouvido você ouviu isso aqui. E se essa noite Deus visitou você com clareza de propósito, a clareza de propósito deve ter dito para você, para de viver para você, porque você não nasceu para viver para você. Você tem que lembrar a quem você pertence. A clareza de propósito também essa noite gritou para você, eu conheço a sua identidade. Você pode até ter trabalhado para a iniquidade e para o diabo, mas você é filho de Deus. Essa noite Deus disse qual é o teu valor. E o teu valor não tem a ver com o valor que você dá para você e nem que as pessoas dizem sobre você. O teu valor tem a ver com aquilo que a eternidade gritou em alto e bom som a respeito de você. Mas também em clareza essa noite, Deus está falando do seu propósito. E o seu propósito é ser filho dele. As pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. Mentira. Era desejo de Deus que todos fossem filhos dele. Mas João diz algo poderoso no capítulo 1. Ele diz que todos o quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus não tem a ver com crer que Jesus existe. O diabo também crê, ele não tem dúvida que Jesus existe. Ser feito filho de Deus tem a ver com crer em Jesus para a salvação. E crer para a salvação é muito diferente de crer por acreditar. Porque quando eu creio para a salvação, eu me movo para a salvação, na identidade de salvo, e na consciência do valor que eu tenho, não pelo que as pessoas me deram, mas pelo que Jesus definiu e está escrito. Está escrito, amigo. Essa noite estava escrita. E não está no Senhor destino. Não. Não.
Deus, o poderoso mesmo. Eu não conheço você, mas você deve conhecer a voz de Deus. E se há clareza em você, antes da visitação do diabo, ou talvez você está me ouvindo aqui, e logo depois que você ouviu a voz de Deus, o diabo te visitou, e aí a tua vida se perdeu. E talvez na tua cabeça, se eu tivesse ouvido isso antes, eu tinha entendido que o diabo sempre ataca quem recebeu clareza de propósito. Mas, meu amigo, o que vale é hoje, né? E se teu coração está aberto para uma vida nova em Jesus, qualquer dia desse eu vou chegar, quando o diabo ataca Jesus no templo. E existe uma diferença enorme de estar em Jesus e de estar no templo. Tem gente que a única coisa que ele tem de salvo, ou aparência de salvo, são os domingos à noite. Ele criou a teologia do templo, então ele vem para o templo e diz, estou bem. Está nada. Vive para a carne, para a vontade da carne, para a vontade do diabo? Não está bem. O templo é um bom lugar para o diabo atacar e ganhar alguns. Mas essa noite eu não digo para alguém, venha se esconder no templo. Tem um lugar para você aqui no templo. Não, aqui na nossa igreja você já deve ter reparado. Essa igreja é para geral. Porque lugar de pecador, eu fui lá na Vinde e vi um monte de pecador. Igreja, esse é o nome disso, igreja. Pecador maior, filiais de pecadores, está tudo aqui. Lugar de pecador é na igreja. Eu ainda vou botar uma placa ali na frente, proibida a entrada de gente perfeita. Qualquer dia, vai sobrar um dinheiro, eu vou botar ali. Mas de qualquer modo, amigo, escapa pela tua vida hoje. E entregue sua vida inteira a Jesus. Porque Jesus te ama demais. E o amor dele é suficiente para mudar a tua vida. Se você ouviu essa palavra e a sua decisão é voltar para Jesus hoje, se reconciliar com Jesus hoje, viver pelo propósito pelo qual você nasceu, pede licença para quem estiver perto de você, se levanta e vem aqui, meu irmão, porque eu quero orar por você. Vem aqui, minha irmã, porque eu quero orar por você essa noite. Quero que valorize o que você tem. Isso, minha filha, você vem. É um ser, isso, rapaz, vem. Tão sai daí, vem. Para Deus. Isso, rapaz, sai, vem. Chega de ficar sofrendo angústia. Sai daí de trás, vem. Vem agora, se levanta e vem. Dizendo às vezes Bora. Que não é ninguém. Isso, vem. Eu venho falar. Celebra, Vinde. Do valor que você Celebre, Vinde. Eu venho falar do valor que você Isso, meninas, vem. Sai daí, vem! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Isso, vem! Até com gemidos vem! inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você isso, tem vem. valor, o Espírito vem. Santo se move vem. em você. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Levanta a sua mão para cá. Levanta a mão para cá, vamos orar por essas pessoas. Faça isso de pé se você tiver pernas que funcionam. Estende a mão para cá. O diabo só pode enganar um filho que não tem clareza. Agora, um filho que tem clareza do seu propósito, não, ele não pode ficar na sarjeta. Não, não faz sentido. Sua mão já está levantada, você já está de pé. Se eu tivesse aqui agora uma nota de R$100, eu não tenho uma nota de R$100. Mas se eu tivesse aqui agora uma nota de R$100, eu amassasse ela aqui. Acredita que se eu oferecesse ela para alguém amassada, alguém ia pegar? Sim ou não? Porque amassar a nota não tira o valor dela, né? E se eu jogasse no chão? As pessoas ainda iam querer os R$100? E se eu pisasse? Cuspisse? Tá falando sério? Ia continuar valendo R$100? Essa talvez é a raiva do diabo com você. Já te tirou da igreja, já te trouxe de volta, já te tirou da igreja, já voltou de volta, já tirou da igreja. Aí o diabo fala assim, pra você agora, você não vale muita coisa mais, você está muito amassado. Ih, você não cheira tão bem como você já cheirou um dia. Você não está tão legal como um dia você foi. E o Espírito Santo está dizendo, meu sangue resolve. Alguém não ouviu isso aqui? O sangue de Jesus resolve. O altar está cheio. Mas eu olho para você e só consigo ver o meu irmão. Eu olho para aí e eu só consigo ver as minhas irmãs. Eu acho que não faz sentido você voltar para casa hoje sem resolver o teu propósito. Ir para o altar e para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu devo ter mais uns 30 segundos, mas eu acho que 30 segundos dá tempo de você ainda sair daí e vir agora. Vem. Estende a mão para cá. Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs estão aqui. Pastor nenhum tem palavra para fazer sentir o que eles sentiram e ouvir o que eles ouviram. Essa noite o teu Espírito os visitou e com mão forte os transportou do reino das trevas para o reino das luzes. E é o Cristo bíblico, é o homem do Evangelho que eles se rendem essa noite. Então, meu Deus, os reconcilie na paz com Deus, os fortaleçam, os revestindo como filhos amados do Senhor, e glorifica teu nome na vida deles, em o nome de Jesus. Quem consegue celebrar, celebre com força aí.